bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido aluno, minha querida aluna, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui os estudos dos conjuntos numéricos. Vamos continuar então com o conjunto dos números inteiros. Repara o que eu falei na última aula, uma coisa importante, que o conjunto dos naturais é a base dos demais conjuntos. Perfeito? Então você vai ver que o conjunto dos inteiros, a gente vai construir esse conjunto, basicamente, a partir dos naturais. Porque a gente pega os naturais, pega os opostos dos naturais, né? Então pega os números naturais, pega os seus opostos ou simétricos, né? Lembrando que oposto de um número ou simétrico de um número são termos sinônimos. Perfeito? São sinônimos. Pega um oposto do número natural e pá, constrói os inteiros. A gente junta, faz meio que a fusão, tá? E o que seria esse oposto ou simétrico desse número? É um número que está à mesma distância do zero na reta. Então, são números que têm a mesma distância a um dado referencial, tá? O nosso referencial ali na reta é o valor zero, é o zero. Então, números que estão à mesma distância do zero são números opostos ou simétricos, tá bom? Vamos lá. Vamos marcar aqui primeiro, então, o zero. E vamos marcar os números naturais. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vamos lá. Eu vou construir com vocês agora os números inteiros. Perfeito? Os números inteiros são os números que estão à mesma distância do 0 na reta. Então aqui, ó. Vou chamar isso aqui de uma distânciazinha. Beleza. Distância de 0 até 1, né? Então aqui a gente tem a distância do 0 até o primeiro número natural, que é o 1. Pá. Dá aqui. Então aqui também vai ser 1, tá bom? Aí a gente pega, pá, aqui tá 2, aqui é a mesma distância, 3, pá, aqui é a mesma distância, 4. Perfeito. São números opostos. Repara, mesma distância, números opostos. Construímos já os números inteiros. Só que tá faltando uma forma da gente diferenciar. Porque, beleza, aqui tem distância de 1, aqui tem distância de 1. Mas, pô, como é que eu vou diferenciar o 1 que tá à esquerda do zero do 1 que tá à direita do zero? Aí que vem a ideia da gente definir como sendo valores, como a gente tendo números positivos e números negativos, né? Então, os números que estiverem à direita do zero, né, que são os originais, os números naturais, né, os originais, esses aqui são os originais, são os que giram, são os que formaram esses filhotes aqui, né, basicamente. Eles vão ser os positivos, né? Eles merecem ser os positivos. E os números que estiverem à esquerda do zero, eles já vão ser os falsificados, ou as cópias, né, basicamente. São os números negativos, perfeito? Então a gente vai definir isso aqui para diferenciar, pá, número negativo, né? Tem a mesma distância, mas para a gente diferenciar, para não existir dois números uns, a gente vai chamar de menos 1, perfeito? É isso, basicamente. E aí, dessa forma, a gente define os números inteiros. E você for reparar bem, se a gente quiser falar de uma forma mais genérica, de uma forma um pouco mais informal, pô, número oposto ou simétrico de um número, é só você pegar esse mesmo número e colocar um sinal de menos nele, basicamente. Por exemplo, sei lá, trocar o sinal do número, basicamente. Então, mais 2. Qual que é o oposto simétrico do mais 2? Menos 2. Qual que é o oposto simétrico do menos 1? Mais 1. Qual que é o oposto simétrico do mais 4? Menos 4. Perfeito? É isso. Opostos ou simétricos são basicamente um número trocado o sinal. É você pegar um número tal e trocar o sinal desse número. Beleza? Tá? Nos números inteiros aqui, como eu já falei, a gente vai dividir os números em positivos e números negativos. E detalhe, quando a gente define que os números inteiros, a gente define números negativos, basicamente, aqui a gente está definindo a soma. Não é mesmo? A soma, ela já está definida nos naturais. Perfeito? A soma já foi definida nos números naturais. Ou seja, os números inteiros também vai poder somar. Se não podia somar nos números naturais e os inteiros, a gente só pegou os naturais e expandiu, nos inteiros a gente também vai poder somar. Então, se a gente pega e soma um inteiro com outro, que não seja natural, um inteiro não natural com um inteiro natural, pegar um inteiro não natural. Inteiro não natural é aquele número que é inteiro, mas que não está presente no conjunto dos naturais. Menos 1, né? O conjunto dos naturais não tem números negativos. Menos 1, eu vou somar ele com
vou pegar o 3, na verdade, e vou somar com o menos 1. Somando com o menos 1. Repara, somar um número positivo com um número negativo é a mesma coisa que fazer uma subtração. Beleza? Ou você pode... Lucas, mas aqui eu não estou conseguindo visualizar que é a mesma coisa que fazer uma subtração. Perfeito. Você pode visualizar o seguinte. Isso aqui é 1 menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 é a mesma coisa que fazer 3 menos 1. Repara que a soma não faz a menor diferença. Tá bom? A ordem, desculpa, não faz a menor diferença. Tá? Menos 1 mais 3 ou 3 menos 1, mesma coisa. Ou seja, aqui dá 2, aqui também vai dar 2. Como falei, não faz a menor diferença, o resultado vai ser o mesmo. Mas repara, aqui a gente consegue definir essa propriedade aqui, ó, a subtração. Porque a partir de agora, a gente consegue pegar um valor, obviamente, né? Não, aqui a gente consegue definir a subtração. Obviamente que a gente consegue definir melhor a subtração, né? A operação da subtração. Porque repara, se eu quisesse pegar 1 e tirar 3, eu não conseguia chegar num valor que estivesse presente no conjunto dos naturais. Eu chegaria em outro valor. Agora não. Se eu pegar 1 e tirar 3, eu acho o menos 2. E o menos 2, ele está presente nos inteiros. Então, eu acho um valor que faz parte do conjunto dos inteiros. Ou seja, eu consigo definir a operação de subtração nesse conjunto. Beleza? E uma coisa que eu quero que você repare também, deixa eu dar só uma limpada aqui no negócio. Repare que a reta, a cada aula que a gente vai passar, essa reta aqui, ó, essa aqui só tem número natural. Ela tá bem vazia, né? Tá com espaço vazio pra caramba aqui, ó. Espaço vazio, 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 espaço vazio. Aqui ela já tá enchendo mais, ó. Aqui já tá com menos espaço, tá diminuindo. Vai diminuindo esses espaços vazios aqui entre os outros números, tá bom? Porque vai aparecendo outros números aí. E a gente pode subdividir os inteiros em subconjuntos, obviamente. Deixa eu pegar um branquinho aqui pra gente poder fazer um trenzinho bonitinho. Subconjunto dos números inteiros. Mas antes da gente tratar disso, eu quero só tratar com você o seguinte. Lembra quando eu falei lá na primeira aula, na aula anterior, que a gente tinha, em alguns casos, queria aparecer, tipo, Z positivo, sei lá, Z é o símbolo dos inteiros, beleza? Aqui, ó. Z representa os números inteiros, tá bom? Esse símbolo aqui é o dos inteiros. Só que algumas vezes, nas questões, você pode se deparar com o símbolo do conjunto, e aqui em cima, positivo, aqui em cima, negativo, aqui em cima, um asterisco. Você pode se deparar com esses símbolos. E não é para se assustar, tá bom? Não é para se assustar, não é nada demais. Basicamente, o que a gente está querendo dizer é o seguinte. Quando aparecer aqui o Z, quando aparecer o positivo em cima, a gente vai estar, basicamente, excluindo, querendo, contém só positivo. Perfeito? Aqui, contendo só negativo. Então, basicamente, quando eu coloco aqui Z+, eu estou falando dos números inteiros, considerando somente a parte positiva dos números inteiros. Quando eu falo dos números inteiros e negativo, somente os números negativos. Tá bom? Então, quando for menos, aqui eu estou tratando só dos negativos, mais aqui só dos números positivos. E quando for o asterisco, Lucas? Aí vai ser o seguinte, basicamente, a gente vai estar tirando o zero. Aqui você conta todos os números do conjunto dos números inteiros, exceto o valor zero. Então, o asterisco é para simbolizar que o zero não conta. Beleza? E você ter essa noção que você saber disso vai ser muito importante lá na frente nas aulas de funções, nas questões de funções, em que muitas das vezes ele vai te dar lá função de reais em reais e aqui mais em. O que isso significa? Eu posso usar a função, ela está definida para os números reais, positivos, até os números reais. Lá na frente da parte de função, você vai entender melhor o que isso aqui significa, né? Definida, de tal conjunto até tal conjunto, mas basicamente é o seguinte, dos números reais positivos até os números reais, englobando todos, né? Englobando positivo e negativo, beleza? Englobando zero também, né? Porque não tem um asterisco ali em cima, tá? Então vamos lá. O que significa
nomenclatura aqui? Responda para mim. Monte essa tabela aqui conforme eu for falando, né? Então, basicamente, esse aqui significa, ó, inteiros positivos. Essa daqui, inteiros negativos. E essa daqui, inteiros exceto... Nossa senhora, acho que vai ficar um pouco menor esse aqui. Não, aí ficou menor demais. Inteiros exceto o zero. O que eu vou fazer agora com você é o seguinte, eu vou pegar uma reta. Na verdade, eu vou só fazer um diagrama. Acho que é melhor fazer o diagrama, né não? Ah não, vou fazer uma retinha mesmo. E vou marcar nessa reta aqui quais são esses números que a gente está tratando aqui, basicamente. Os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4. Inteiros positivos, né? São os números que não tem vírgula, são os números e que não são negativos. Inteiros negativos a gente já vai tratar aqui, ó. Pá. Menos 4, opa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esses são os inteiros negativos. E os inteiros exceto 0, menos 2, menos 1, 1, 2, e aí continuaria para cá, continuaria infinitamente para cá. Perfeito? É isso que eu quero que você visualize. E repara uma coisa só. Você pode até pensar, Lucas, os inteiros positivos então, basicamente, se os inteiros é só acrescentar número negativo, os inteiros positivos, eles englobam, eles são uma representação dos naturais. E cara, pode ser que sim, pode haver discordância. Porque lembra que eu falei com você, natural é de 0 até mais infinito, né? Basicamente com números que a gente pode contar, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os números que a gente consegue contar. Só que os inteiros positivos, lembra que positivo remete a um número que você consegue acrescentar em algo na soma? Se o zero você não acrescenta em nada, o zero não é positivo. Então o zero não é um inteiro positivo. Então nesse caso aqui você poderia excluir o zero. Perfeito? Poderia excluir o zero. Então não necessariamente que você poderia falar que inteiro positivo é igual a natural. Tá bom? Vamos lá. Uma representação melhor dos conjuntos que a gente pode ter aqui, né, do conjunto dos números inteiros, é essa daqui, ó. Repara, a gente tem na forma do diagrama de Venn, tá? Diagrama de Venn, a gente tem aqui uma forma de você visualizar melhor. Como assim? Repara, eu vou dizer que essa bolinha menor aqui, ó, são os números naturais. Os números naturais. E eu vou dizer também que essa bolinha maior aqui é os números inteiros. Como assim, Lucas? Repara, os naturais são os infinitos números que compreendem essa região aqui, e os inteiros são os infinitos números que compreendem essa região aqui. Tanto uma região em que não está presente, em que não tem números naturais, quanto uma região que tem só número natural. Ou seja, o inteiro é a junção de números não naturais, né? Basicamente, não números não naturais, mas tipo assim, os inteiros, eles englobam os números naturais. E os números naturais, eles não englobam ninguém. Por isso que eu falei que eles são a base, né, basicamente. Eles são a base. Perfeito? Agora, eu ia partir para vocês agora com a parte dos racionais. Mas eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula, beleza? Então vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E bons estudos.